A luz da tarde costuma entrar de viés pelas janelas da sala de aula, projetando longas sombras de poeira dourada sobre as fileiras de carteiras de madeira. Nesse ambiente repleto de sussurros, do virar de páginas e do ranger suave de giz contra o quadro, desenha-se um cenário de contrastes profundos. Para muitos jovens, aquele espaço representa um terreno seguro, onde as palavras fluem com naturalidade, onde as histórias ganham vida e os conceitos se alinham sem esforço na mente. No entanto, em uma dessas carteiras, observa-se um fenômeno intrigante. Um estudante de olhar atento e postura participativa, cuja eloquência brilha intensamente durante as discussões sobre literatura ou história, de repente experimenta uma transformação sutil, mas devastadora. Ao menor sinal de que a aula passará a exigir o trato com números, tabelas ou gráficos, a postura outrora confiante desmorona, dando lugar a uma rigidez defensiva, um encolher de ombros que tenta, em vão, tornar aquele corpo invisível aos olhos do educador. Essa transição abrupta não decorre de desatenção, preguiça ou falta de capacidade intelectual. Pelo contrário, trata-se de um mistério que reside nas profundezas do funcionamento cerebral, uma barreira invisível que separa a inteligência vibrante daquele indivíduo da sua capacidade de processar os símbolos matemáticos mais elementares. Enquanto os colegas de classe abrem seus cadernos e começam a resolver equações com uma facilidade quase mecânica, para esse jovem específico, os numerais gravados no papel começam a flutuar, a perder o sentido e a se transformar em um emaranhado incompreensível de traços sem significado. O coração acelera, as mãos tornam-se frias e a mente, antes povoada por ideias criativas e conexões complexas, é subitamente invadida por um vazio paralisante, uma névoa de ansiedade que bloqueia qualquer tentativa de raciocínio lógico. O que se testemunha nessa cena cotidiana é o impacto silencioso de uma condição que desafia a lógica tradicional do aprendizado. Trata-se de uma discrepância dolorosa entre o potencial cognitivo global de um indivíduo e sua habilidade para lidar com a matemática elementar. Esse abismo que se abre sob os pés do estudante não é fruto de um desinteresse voluntário, mas sim de uma arquitetura neurológica singular que processa as informações quantitativas de uma maneira completamente diferente da maioria. À medida que o professor avança na explicação, alheio à batalha silenciosa que ocorre na terceira fileira, o jovem adota táticas elaboradas de esquiva, buscando no estojo uma caneta caída ou oferecendo-se para buscar um apagador, qualquer coisa que o afaste, mesmo que por alguns instantes, do confronto direto com o seu maior temor. A tensão na sala cresce de forma quase imperceptível, deixando no ar uma pergunta inquieta sobre o que realmente se passa por trás daquela aparente recusa em aprender. Para compreender a fundo essa barreira invisível que afeta tantos jovens em idade escolar, torna-se necessário recuar no tempo e explorar as bases científicas e históricas que cercam o aprendizado da matemática. Longe de ser uma simples antipatia por contas ou uma dificuldade passageira, a condição que afeta o estudante da nossa história possui raízes biológicas profundas e uma trajetória de reconhecimento que ganhou força em meados da década de 18 e 19, consolidando-se formalmente no início do século XXI. Foi em meados de 2004, em terras da Europa e especificamente em Inglaterra, que essa particularidade do desenvolvimento foi oficialmente reconhecida pelas autoridades educacionais
como uma dificuldade específica de aprendizagem, distinta de outras condições e dotada de identidade própria. Essa validação formal representou um marco histórico, lançando luz sobre um problema que até então era frequentemente negligenciado ou erroneamente atribuído à falta de esforço ou ao desinteresse do aluno. A origem etimológica do termo que define essa condição é tão esclarecedora quanto sua própria definição clínica. A palavra estrutura-se a partir de duas raízes antigas. Um prefixo de origem grega que denota dificuldade ou impedimento, e um termo de origem latina associado ao ato de contar e calcular. Juntas, essas partes formam o conceito de uma dificuldade persistente em contar, calcular e compreender a própria natureza dos números. Estimativas científicas confiáveis apontam que aproximadamente 5% da população apresenta essa condição de forma isolada, embora um contingente significativamente maior de pessoas a vivencie em associação com outras dificuldades de aprendizagem, como a dislexia ou o transtorno de déficit de atenção. O fenômeno manifesta-se de maneira equilibrada entre os gêneros, afetando meninos e meninas na mesma proporção, o que reforça o caráter biológico e neurológico da questão. Estudos contemporâneos indicam que a predisposição para essa dificuldade de contagem costuma acompanhar o histórico familiar, sugerindo a existência de um forte componente genético hereditário que passa de geração em geração. Não se trata de uma doença que possa ser curada com medicamentos ou intervenções rápidas, mas sim de uma forma diferente de o cérebro se estruturar para processar grandezas e quantidades. Contudo, a ausência de uma cura não significa, de modo algum, uma condenação ao fracasso acadêmico ou pessoal. Com o suporte pedagógico adequado, o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento personalizadas e uma abordagem sensível por parte dos educadores, os indivíduos afetados por essa condição são plenamente capazes de dominar as competências numéricas essenciais e construir trajetórias profissionais brilhantes e bem-sucedidas na vida adulta. O grande desafio, portanto, reside em saber identificar os primeiros sinais dessa singularidade antes que a autoestima do jovem seja irremediavelmente comprometida pela incompreensão do ambiente ao seu redor. A identificação de um estudante que enfrenta essa barreira silenciosa exige do educador um olhar refinado, capaz de enxergar além das aparências imediatas de um boletim escolar. O perfil mais comum desse jovem costuma ser surpreendente e paradoxal. Trata-se frequentemente de um aluno articulado, inteligente, dotado de excelente vocabulário e com desempenho brilhante em redações e debates orais. Ele compreende metáforas complexas, demonstra sensibilidade artística e consegue estruturar argumentos lógicos com extrema facilidade quando utiliza a linguagem verbal. No entanto, esse mesmo estudante apresenta um rendimento inexplicavelmente baixo e impreciso em qualquer tarefa que envolva a manipulação de numerais, frações ou cálculos geométricos. Essa disparidade chocante entre a competência verbal e a incompetência numérica é o principal sinal de alerta de que algo singular está ocorrendo em seu processo de aprendizagem. No cotidiano da sala de aula, o comportamento desse jovem revela o tamanho do sofrimento emocional gerado por essa discrepância. Ciente de suas limitações e com medo de ser rotulado como incapaz pelos colegas de classe,
o estudante desenvolve um arsenal de mecanismos de defesa e fuga. Ele se torna um observador cauteloso, sempre atento para evitar situações em que possa ser exposto ao ridículo. Quando o professor faz uma pergunta matemática em voz alta para a turma, o jovem desvia o olhar, finge procurar algo na mochila ou adota um silêncio absoluto, torcendo para que a atenção do educador se dirija a outro colega. Se pressionado a responder de improviso, a reação física é quase imediata. O rosto empalidece, a respiração torna-se superficial e a mente simplesmente se apaga. Um estado de pânico que impede até mesmo a recuperação de informações simples que ele teoricamente já conhecia. Essa dinâmica de evitação e medo constante acaba por criar um círculo vicioso de ansiedade e isolamento. O estudante passa a enxergar a si mesmo como alguém defeituoso, incapaz de compreender o que para os outros parece tão natural. O conflito interno intensifica-se à medida que o ano letivo avança e as exigências curriculares tornam-se mais complexas. Sem o diagnóstico correto e sem a intervenção de profissionais que compreendam essa estrutura cognitiva particular, a distância entre o potencial do aluno e suas notas reais amplia-se perigosamente. Começa a se desenhar aqui a urgência de uma mudança de postura pedagógica, um chamado para que o ambiente de ensino deixe de ser um tribunal de cobranças e se transforme em um espaço de investigação e acolhimento, capaz de decifrar o grito de socorro implícito no silêncio daquele estudante. À medida que nos aprofundamos na rotina escolar desse estudante, os detalhes de sua dificuldade com os números revelam-se em nuances microscópicas, mas extremamente limitantes. O primeiro e mais fundamental obstáculo reside na ausência de uma compreensão intuitiva do conceito de número, uma habilidade que a maioria das pessoas desenvolve de forma quase inconsciente na infância. Para esse jovem, os números não possuem uma magnitude intrínseca incorporada à sua representação visual. Ele não consegue discernir de forma automática, por exemplo, se o número 7 representa uma quantidade maior ou menor do que o número 9. Para ele, ambos são apenas grafias abstratas destituídas de peso ou volume. Essa falta de intuição numérica faz com que tarefas simples, como estimar o resultado de uma operação ou arredondar valores para cima ou para baixo, transformem-se em verdadeiros enigmas insolúveis. Outro indicador bastante característico manifesta-se na incapacidade de reconhecer padrões visuais de quantidade sem realizar a contagem individual de cada elemento. Diante de um grupo pequeno de objetos desenhados no quadro, por exemplo, 5 pequenos círculos, uma mente típica identifica a quantidade instantaneamente, por meio de um processo neurológico de percepção global. O estudante que vivencia essa dificuldade específica, contudo, é incapaz de realizar esse salto perceptivo. Ele precisa apontar para cada círculo e contar, 1 a 1, 1, 2, 3, 4, 5. Se os objetos forem ligeiramente reorganizados, ele terá de repetir todo o processo de contagem individual, pois a mudança de layout apaga a sua percepção da quantidade anterior. Esse esforço contínuo de contagem manual consome uma quantidade imensa de energia mental, gerando fadiga precoce e aumentando a probabilidade de erros. No trabalho escrito diário, os equívocos se acumulam de forma sistemática. É comum observar a confusão persistente entre numerais que possuem grafias visualmente semelhantes, como as curvas do 3 e do 8, ou a orientação espacial do 6 e do 9.
Além disso, ocorre frequentemente o fenômeno da inversão de algarismos na escrita de valores compostos. O estudante pode ouvir o número 305 e registrá-lo no papel como 350, perdendo-se completamente na hierarquia das casas decimais e na função do zero como marcador de posição vazia. Essas falhas de transposição gráfica não são meros descuidos de caligrafia, mas sim o reflexo de uma mente que luta para ancorar símbolos abstratos em uma estrutura espacial coerente. A tensão aumenta a cada página preenchida com correções e anotações vermelhas, elevando os riscos emocionais e intelectuais envolvidos na jornada desse aluno. O labirinto de dificuldades que envolve o aprendizado desse jovem estende-se também para além da mera escrita dos numerais, alcançando a própria estrutura das operações matemáticas elementares. Uma das maiores fontes de frustração e desgaste emocional é a memorização da tabuada. Por mais que o estudante dedique horas de estudo em sua residência, repetindo os versos numéricos exaustivamente, o conhecimento parece evaporar de sua mente no momento em que ele fecha o caderno ou se depara com uma avaliação escrita. Ele pode conseguir memorizar os resultados de forma mecânica para uma verificação imediata, mas esse saber não se consolida na memória de longo prazo. No dia seguinte, a tabuada do 7 ou do 8 volta a ser um território completamente desconhecido e hostil. Essa fragilidade na consolidação dos fatos numéricos decorre de uma limitação severa na memória de trabalho, o sistema cognitivo responsável por reter e manipular temporariamente as informações necessárias para a realização de tarefas complexas. Quando o estudante tenta resolver um cálculo de cabeça, ele precisa manter o valor inicial na mente enquanto processa a operação seguinte. Para quem possui essa dificuldade de aprendizagem, manter esses dados flutuando na consciência é uma tarefa hercúlea. O menor ruído externo, uma hesitação ou a necessidade de mudar de etapa no cálculo são suficientes para apagar as informações retidas na memória de curto prazo, obrigando o jovem a reiniciar todo o processo do zero, sob um sentimento crescente de impotência. Além disso, o estudante demonstra uma profunda dificuldade em enxergar as conexões óbvias entre relações numéricas conhecidas. Se ele descobre, após muito esforço, que a soma de 3 com 5 resulta em 8, ele não consegue deduzir de forma automática que a soma de 5 com 3 também resultará em 8, nem que 30 mais 50 será igual a 80. Cada operação matemática é tratada por seu cérebro como um evento isolado, único e desconectado de qualquer sistema de regras gerais. Se ele aprende uma sequência de passos para resolver um determinado problema, ele a seguirá de maneira puramente mecânica, rígida e sem qualquer compreensão real do propósito de cada etapa. Ele realiza os movimentos no papel como quem executa uma dança cujos passos decorou, mas sem ouvir a música que dá sentido ao ritmo, sem saber se a operação escolhida tornará o resultado final maior ou menor do que o número de partida. A barreira que afeta o processamento numérico não se limita ao ambiente estrito das aulas de matemática, mas estende seus tentáculos sobre diversas outras disciplinas e atividades cotidianas, complicando a vida do estudante de maneiras inesperadas. Em matérias como geografia, física, química ou biologia, onde a interpretação de dados quantitativos é uma ferramenta constante,
o jovem depara-se com novos e complexos desafios. A leitura de mapas que exigem coordenadas geográficas ou o uso de escalas cartográficas transforma-se em um pesadelo de desorientação espacial. Ele se perde facilmente nas linhas de latitude e longitude, incapaz de converter as medidas gráficas em distâncias reais no terreno. Na física, a necessidade de memorizar e aplicar fórmulas de velocidade, aceleração ou densidade esbarra na mesma fragilidade de sequenciamento que compromete sua memória de curto prazo. A representação gráfica de dados estatísticos constitui outro ponto de estrangulamento. O ato de traçar os eixos de um gráfico em papel milimetrado, definir uma escala adequada que caiba na folha e plotar os pontos de maneira precisa exige uma coordenação visoespacial e uma noção de proporção que o estudante simplesmente não possui de forma integrada. Seus eixos costumam ter escalas desordenadas, os pontos são colocados de forma imprecisa e a leitura interpretativa das curvas resulta em erros grosseiros. Essa dificuldade com o espaço e a escala reflete-se até mesmo na sua pontualidade e na sua relação com o tempo cronológico. Compreender as horas em um relógio analógico clássico, com seus ponteiros que giram em compassos diferentes de 12 e 60, é uma tarefa que exige um esforço consciente e exaustivo, frequentemente resultando em atrasos sistemáticos e na perda de compromissos. Com o passar do tempo, a exposição contínua a essas falhas e ao julgamento alheio provoca uma complicação psicológica profunda e dolorosa. O estudante desenvolve uma aversão patológica a qualquer situação que envolva números, um estado de ansiedade extrema que os especialistas denominam fobia da matemática ou matofobia. Esse medo irracional paralisa as capacidades cognitivas do jovem antes mesmo de ele iniciar a tarefa, criando uma barreira intransponível para o aprendizado. A escola, antes vista como um local de descobertas e convívio social, passa a ser percebida como um território hostil, repleto de armadilhas matemáticas prontas para expor sua vulnerabilidade e abalar sua autoestima já fragilizada. O conflito atinge seu ápice quando o silêncio do aluno é interpretado como rebeldia ou desleixo, ocultando a verdadeira natureza de seu sofrimento. Para romper esse ciclo de frustração e resgatar o potencial desse estudante, torna-se imperativo desviar o foco de suas fraquezas e lançar luz sobre suas extraordinárias potencialidades. A mesma mente que falha em processar os números com rapidez costuma abrigar dons artísticos, literários e humanos de valor incomum. Esse jovem frequentemente se destaca por sua expressividade na escrita, sendo capaz de compor narrativas ricas em detalhes, poemas sensíveis e textos de opinião profundos e maduros. Ele possui uma imaginação visual aguçada, demonstrando excelente percepção de cores, texturas e formas geométricas abstratas, além de uma intuição aguçada que lhe permite encontrar soluções criativas para problemas complexos por meio do pensamento lateral. No campo das relações interpessoais, esses indivíduos costumam ser dotados de uma empatia notável e de uma sensibilidade aguçada para decifrar as emoções daqueles que os cercam. São comunicadores natos, carismáticos, excelentes formadores de opinião e líderes de equipe naturais, capazes de motivar o grupo e mediar conflitos com sabedoria. Muitos desses jovens demonstram um talento natural para a arte da representação cênica e para a oratória em público,
canalizando sua rica expressividade verbal para superar a insegurança que os assombra nas salas de aula tradicionais. Eles são persistentes, engenhosos e resilientes, qualidades forjadas justamente na luta diária contra uma barreira cognitiva que a maioria das pessoas sequer consegue conceber. Um exemplo inspirador desse contraste pode ser observado na história de um renomado correspondente de guerra e escritor que atuou no continente europeu. Apesar de se descrever como alguém completamente cego para os números ao longo de toda a sua vida, ele alcançou o topo de sua carreira profissional por meio da força de suas palavras e de sua coragem em relatar os conflitos mundiais. Suas memórias humorísticas e edificantes sobre essa luta contínua deixaram um lema que serve de farol para todos os que enfrentam essa condição. O fato de um indivíduo não ser capaz de contar não significa que ele próprio não conte, que ele não tenha valor intrínseco para a sociedade. Essa perspectiva humanizadora começa a pressionar a estrutura escolar por uma mudança radical na forma de ensinar e avaliar esses talentos escondidos sob a capa da dificuldade numérica. A grande virada na trajetória desse estudante ocorre quando o ambiente escolar deixa de ser um local de cobranças padronizadas e passa a ser regido pela empatia e pela flexibilidade pedagógica. A atitude do educador diante da dificuldade do aluno é o catalisador fundamental para essa transformação. Quando o professor adota uma postura acolhedora, demonstrando compreender as limitações biológicas do jovem sem reduzi-lo a um rótulo de incapacidade, uma ponte de confiança começa a ser construída. Esse diálogo franco e respeitoso desfaz a tensão acumulada, permitindo que o estudante sinta-se seguro para expor suas reais dificuldades e sugerir os caminhos metodológicos que melhor funcionam para sua forma singular de processar o mundo. O primeiro passo dessa revolução silenciosa consiste em transformar a sala de aula em um espaço seguro, onde o erro não é punido com o constrangimento ou com a nota vermelha punitiva, mas sim compreendido como parte natural do processo de descoberta. O professor abdica das perguntas surpresas que expõem o aluno com dificuldades ao julgamento da turma, substituindo-as por abordagens discretas e individuais. Ao posicionar o estudante nas primeiras fileiras, o educador estabelece uma proximidade que lhe permite acompanhar o progresso de forma silenciosa, oferecendo apoio pontual antes que o pânico se instale. As instruções verbais longas e confusas dão lugar a comandos breves, claros e estruturados em etapas lógicas, apresentados tanto de forma falada quanto por escrito no quadro de giz. Essa mudança de paradigma pedagógico atinge seu ápice quando o professor compreende que a linguagem matemática utilizada no dia a dia precisa ser cuidadosamente selecionada e padronizada. A profusão de sinônimos para denominar as mesmas operações aritméticas costuma gerar uma confusão mental avassaladora na mente do jovem. Palavras cotidianas que possuem significados diferentes no universo matemático, como gráficos que remetem a alimentos ou termos de divisão celular na biologia, precisam ser explicitadas com clareza para que a mente imaginativa do aluno não se perca em visualizações literais inadequadas. O foco do ensino desloca-se da memorização mecânica para a compreensão prática do conceito, abrindo caminho para uma experiência educacional verdadeiramente inclusiva.
Com a implementação das novas diretrizes pedagógicas, o cotidiano da sala de aula começa a registrar pequenas, mas significativas vitórias que alteram profundamente a atmosfera de aprendizado. O uso do quadro negro ou das telas de apresentação digital passa por uma reorganização estética rigorosa. O professor adota uma caligrafia nítida, com fontes grandes e simples, garantindo um espaçamento generoso entre as equações e separando-as por linhas sólidas bem definidas. Essa clareza visual evita que os numerais se misturem na percepção do estudante, facilitando o processo de cópia e minimizando os erros de transcrição que antes geravam tanta frustração. Para as atividades escritas e avaliações, as folhas impressas repletas de textos e números em letras minúsculas são substituídas por layouts limpos, com poucos exemplos por página e espaços delimitados, com clareza para o registro do raciocínio e da resposta final. O uso de papéis de cores suaves, em vez do branco brilhante, que muitas vezes causa estresse visual, revela-se um recurso simples e altamente eficaz para melhorar a concentração e a legibilidade. O professor encoraja o uso de marcadores coloridos e técnicas de sublinhar palavras-chave nas questões escritas, ajudando o estudante a identificar a operação correta a ser realizada antes de se perder no pânico da interpretação textual. Outra estratégia inovadora que traz leveza e dinamismo para a aula é a utilização de pequenos quadros brancos individuais. Ao propor um cálculo rápido para toda a turma, o professor solicita que cada aluno escreva sua resposta em seu próprio mini-quadro e o erga simultaneamente sob o comando do docente. Essa dinâmica transforma a verificação de aprendizagem em um jogo divertido e, acima de tudo, protege a privacidade do estudante que enfrenta dificuldades, pois os erros não ficam expostos no quadro principal e podem ser facilmente apagados com um pano, sem deixar marcas de fracasso. O alívio no semblante do jovem ao perceber que pode errar sem ser julgado pelos colegas marca o início de uma nova fase em sua relação com o conhecimento numérico. A consolidação do aprendizado numérico exige também a aceitação de que certas limitações de memória e contagem de cabeça podem persistir ao longo do tempo, e que a utilização de ferramentas de apoio não constitui uma trapaça, mas sim uma estratégia legítima de compensação cognitiva. Nesse sentido, o professor adota uma postura flexível quanto ao uso dos dedos para contar, desfazendo o preconceito bobo de que essa prática deve ser abandonada nos anos iniciais da escolarização. Para o estudante que apresenta essa dificuldade específica, os dedos representam um recurso concreto e confiável para ancorar a contagem, funcionando como uma extensão física de sua memória de trabalho. Da mesma forma, a exigência de memorizar a tabuada de multiplicação de forma inflexível é mitigada pelo uso de tabelas de referência plastificadas, que o jovem pode manter sobre a mesa durante as aulas e avaliações. Se o objetivo central da atividade não é avaliar a memorização mecânica da multiplicação, mas sim a aplicação de um conceito em outra matéria, como a física ou a química, o uso da calculadora é incentivado e visto como uma ferramenta de emancipação intelectual. Essa atitude pragmática desonera a mente do aluno da sobrecarga cognitiva do cálculo simples, permitindo que ele concentre sua inteligência na resolução dos problemas conceituais mais complexos. Para os alunos que apresentam problemas adicionais
de organização espacial na escrita. O uso de folhas de papel quadriculado com diferentes tamanhos de quadrantes revela-se extremamente benéfico. Os quadrinhos funcionam como guias físicas que ajudam a alinhar os numerais nas colunas corretas de unidade, dezena e centena, reduzindo os erros decorrentes de uma caligrafia desalinhada. O professor passa a valorizar o progresso individual e a lógica do raciocínio empregado pelo estudante na resolução das questões, mesmo que o resultado numérico final apresente pequenas imprecisões decorrentes de inversões involuntárias. As correções passam a ser feitas com caneta verde, uma abordagem visual menos agressiva que aponta os caminhos para o acerto em vez de simplesmente sentenciar o erro com grandes traços vermelhos. O pináculo da transformação pedagógica ocorre com a introdução de uma abordagem de ensino multissensorial, capaz de traduzir os conceitos matemáticos abstratos em experiências físicas, visuais e táteis que façam sentido para a mente criativa do estudante. O professor compreende que, para esse jovem, as palavras e os símbolos numéricos ganham vida quando associados a objetos do cotidiano que ele possa ver, tocar e manipular livremente em sua carteira de trabalho. Para demonstrar conceitos geométricos complexos de volume, por exemplo, o docente abandona as fórmulas frias do livro de biologia ou física e traz para a sala de aula recipientes plásticos de diversos formatos e tamanhos. Utilizando água colorida, areia ou grãos de feijão, os estudantes enchem as caixas e copos de medida, visualizando fisicamente a quantidade de espaço que cada formato é capaz de comportar. A representação da média diária de determinados fluidos corporais em garrafas PET coloridas de meio litro, por exemplo, fixa-se na memória do jovem com uma intensidade que nenhuma imagem bidimensional conseguiria alcançar. A relação entre a área de superfície e o volume é demonstrada cortando batatas comuns em blocos de diferentes tamanhos, permitindo que o aluno sinta nas mãos a diferença de proporção entre as partes. Os gráficos de pizza e frações ganham materialidade por meio do uso de massinha de modelar colorida, cortada em fatias precisas na frente dos alunos, ou até mesmo com a partilha de um bolo de verdade, associando o aprendizado a uma experiência sensorial agradável e memorável. O movimento, a velocidade e a aceleração são estudados com o uso de trens de madeira e pistas de brinquedo, transformando as leis da física em uma dinâmica lúdica e compreensível. O uso de recursos mnemônicos, canções ritmadas, rimas e pequenos poemas para memorizar regras e fórmulas matemáticas engaja a memória auditiva e o talento literário do estudante, demonstrando que todas as áreas do conhecimento podem se interligar para facilitar o aprendizado. A sala de aula transforma-se em um laboratório de descobertas vivas, onde os números perdem seu caráter ameaçador e passam a fazer parte de um universo tangível e fascinante. Ao término dessa jornada de adaptação e acolhimento, desenha-se um horizonte de esperança e realização para o estudante que antes se via aprisionado no labirinto das dificuldades numéricas. A transformação observada não se limita à melhoria de suas notas escolares, mas manifesta-se de forma profunda na reconstrução de sua autoestima e de sua autoconfiança para enfrentar os desafios da vida adulta. Ao compreender que sua mente processa os números de forma diferente e não defeituosa,
o jovem liberta-se do peso da vergonha e da inadequação, passando a valorizar suas imensas potencialidades criativas, literárias e humanas. A gestão do dever de casa e a rotina de estudos também passam a ser tratadas com equilíbrio e sensibilidade. O educador reduz a quantidade exaustiva de exercícios repetitivos, priorizando a qualidade da compreensão conceitual e estabelecendo prazos claros e realistas para a entrega das atividades. As tarefas de casa são anunciadas no início da aula e explicadas detalhadamente, garantindo que o estudante registre as instruções de forma correta em sua agenda ou aplicativo móvel. Esse planejamento estruturado reduz a ansiedade familiar e escolar, transformando o momento dos estudos em um espaço de consolidação tranquila do aprendizado. Essa narrativa de superação nos deixa uma lição profunda sobre a verdadeira essência do ato de ensinar. Ela nos recorda de que a inteligência humana é vasta, multifacetada e impossível de ser medida de forma justa por meio de uma única métrica padronizada. Cada indivíduo carrega consigo um conjunto único de talentos e limitações que merecem ser compreendidos com sensibilidade e respeito pela comunidade educativa. Como nos ensina a trajetória do correspondente de guerra que superou suas limitações com as palavras, o valor de um ser humano não se calcula em algarismos, mas sim na sua capacidade de se conectar com os outros, de criar beleza e de persistir diante das adversidades do caminho. Ao estender a mão a esses jovens com dificuldades específicas de aprendizagem, o professor cumpre sua missão mais nobre: desbloquear os potenciais adormecidos e permitir que cada semente floresça em toda a sua plenitude.